Amanhã tem jogo de Copa do Brasil e muitas dúvidas surgem à nossa cabeça. Thiago Silva vai para esse jogo? E se não, o Freitas vai seguir sendo titular? A gente vai discutir um pouco sobre isso aqui também. Vamos falar sobre o SAF, afinal teve matéria nova sobre o assunto, renovações de moleque de Xerém, jogadora nova que tá vindo pelo vôlei, levantadora, inclusive a nossa levantadora que está grávida. Todos os detalhes disso, vem comigo, meu nome é Júlia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Bem, como amanhã tem Copa do Brasil, a gente já começa falando sobre esse jogo, mas antes eu preciso pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se você é tricolor e curte, tá sempre bem informado sobre o Fluminense. Bem, para esse jogo contra o Águia de Marabá, há muitos questionamentos da torcida se o Fluminense vai levar um time titular ou um time reserva. A gente sabe que a equipe já viajou para o Pará, viajou ontem após o treino. Até o momento não surgiram informações ali, seja de jornalista ou seja de imagens divulgadas pelo Fluminense de quais jogadores foram para essa partida. Então a gente ainda tá um pouco no escuro com relação a essas informações. Hoje o Fluminense treina já no Pará, mas é claro que existe uma expectativa com relação ao Thiago Silva, se o Thiago Silva vai jogar nessa partida, se não vai jogar nessa partida. Então fui dar uma olhada na foto, nas imagens do treino de ontem. E bem, não vi, pelo menos não identifiquei o Thiago Silva ali no grupo, vou mostrar até um pouquinho com vocês. Bem, mas o Thiago Silva tem aparecido constantemente nas imagens dos treinos. No caso do treino de ontem, mesmo aqui nessa imagem do grupo aqui, não aparece. Acho um pouco mais difícil, tá? Já achava difícil porque vamos pensar que é um jogo classificatório. Sim, o Fluminense precisa levar ali os seus jogadores titulares. Acho que não dá pra brincar, apesar de ser o Águia de Marabá. Mas, assim, arriscar o Thiago Silva, que teve problema na perna, a gente já viu o que deu ano passado, arriscando ele pela Libertadores. Acho que é se precipitar um pouco, colocar ele em campo nessa partida contra o Águia de Marabá. Beleza, uma partida de primeira fase. Tô até aproximando aqui sem óculos pra ver se é, mas não, de fato, não identifiquei, sigo não identificando. Mas acho muito difícil imaginar o Thiago Silva como titular. E aí fica a questão, né, se o Mano vai manter a titularidade do Freitas após os erros da partida contra o Bangu. Talvez tenha sido o jogador ali que mais sentiu a partida e contra um adversário muito fraco. Ok, existe uma diferença grande entre o Fluminense e o Águia de Marabá, mas é uma partida decisiva, uma decisão em um jogo só pela Copa do Brasil. É um jogo de fato com um peso maior e aí fica a questão. Na ausência de Thiago Silva, entra Freitas, Thiago Santos ou Manuel ao lado de Ignacio? Bem, deixa aí nos comentários o que você acha. Eu arriscaria que pelo Freitas ter ficado dentro de campo até o final da partida contra o Bangu, ele permaneceria como titular nessa partida, né? Se ele sente aquele jogo e ele fica até o final, talvez o Mano tenha relevado ali as falhas dele. O Thiago Santos é talvez uma possibilidade, mas acho um pouco mais difícil. Antes do Thiago Santos perder essa titularidade, o Mano já se demonstrava bastante incomodado com a figura dele, das falhas dele, na verdade, mencionando isso em coletivas de imprensa. Talvez, se o Freitas não entrar, eu acho até mais provável o Manuel do que o Thiago Santos. Mas, enfim, acho que a tendência talvez seja ele colocar o Freitas, apesar das últimas falhas, né? Por ser talvez o jogo, considerar que errou apenas esse jogo e tal, seguiria talvez dando uma sequência, mas também não vou me surpreender se não aparecer, porque de fato é um jogo de maior pressão, que ele não pode sentir da forma como sentiu a partida contra o Bangu. E bem, vale mencionar que a gente está na manhã dessa terça-feira, dia 25 de fevereiro, a janela de transferências fecha no dia 28 e até o momento não temos nenhum camisa 10. Hoje, inclusive, o GE publicou uma matéria falando sobre Ganso, essa busca por um camisa 10. Fala que o Fluminense de fato está buscando no mercado, que entendeu que terá de fazer investimento para essa posição. Mas bem, com pouco tempo para a janela se fechar, a gente não tem um anúncio oficial do clube e eu acho que nem informações que de fato nos tranquilizem. Inclusive,
As informações que saíram sobre o Thiago Palácios durante a transmissão da Globo, elas não foram confirmadas pelo Globo Esporte. Até o Gustavo Garcia chega a publicar ontem no Twitter. E isso é falado também no podcast GE Fluminense, que eles não têm uma confirmação de que o Fluminense esteja negociando com o Thiago Palácios. Então, também dá poucas expectativas pensando no nome dele, depois dessa fala dos próprios setoristas do Fluminense do GE. Sei que parece um pouco confuso, tá? Que é uma informação que sai na Globo e aí depois o GE fala que não tem apuração. Mas, enfim. Então vamos seguir no aguardo para ver se até o final da janela chega um outro nome. Eu acho que a questão que fica também é se o Mano vai, de fato, trazer um outro camisa 10 ou se a ideia de trazer um volante mais trombador é pensando em outra possibilidade de formação que não dependa de ter um meia armador dentro de campo. Sei que nem todo mundo vai gostar dessa hipótese, mas eu acho que enquanto a gente não vê um nome, ela é real. Afinal, segundo o próprio Mano Menezes, a gente só vai ter informação sobre os exames de Paulo Henrique Ganso no dia 27. E ainda que a gente tenha essas informações positivas, o Ganso vai precisar ainda se recuperar. Não volta, né, de um dia para o outro, porque ele tá sem poder fazer exercícios físicos. Então, é um grande ponto aí. Mas se tem essas questões envolvendo meias, existe uma renovação com o meia do moleque de Xerém. Mas ontem o Fluminense informou que renovou o contrato do Isaac até dezembro de 2029. O contrato anterior era até março de 2028. E as informações de multa divulgadas pelo GE são de 60 milhões de euros, o que dá cerca de 357 milhões de dólares. E informou também que o Fluminense já negocia para renovar o contrato do Riquelme Felipe, que faz aniversário em março. E, bem, para esses contratos mais longos, você precisa esperar que o jogador faça aos 18 anos, mas já está em conversas para essa renovação acontecer assim que ele tiver a idade, né? Assim que ele fizer o aniversário e puder fechar um novo contrato mais longo com o Fluminense. Sem sombra de dúvidas, acho que são bons motivos, boas expectativas. Outro jogador também, assim, começou muito bem. Acho que nos últimos jogos teve ali, talvez, não tenha aparecido tanto como aparecia nos primeiros. Acho que dá pra dizer assim sobre o Riquelme Felipe. Fica a questão também se o Riquelme Felipe vai seguir como titular nesse time, até porque acho que ainda se questiona um pouco a questão do posicionamento do Arias, por ele atuar melhor na ponta e tudo mais. Talvez com o Riquelme não se destacando tanto, a tendência seja o Riquelme acabar voltando pro banco e voltar a entrar no segundo tempo. E aí fica a questão se isso pode acontecer até essa mudança agora pro próximo jogo na Copa do Brasil. Mas agora vamos falar sobre um assunto que é SAF, porque sim, voltou a ser notícia. Recentemente o assunto SAF no Fluminense voltou com tudo e a matéria trazida pelo Diogo Dantas fala sobre um desconforto, um incômodo interno por parte de conselheiros e sócios do clube com relação à transparência desse processo, ou na verdade que consideram ser falta de transparência nesse processo. Vou colocar na tela um trecho da matéria para vocês conferirem comigo. Essa daqui é a matéria do Diogo Dantas. No aguardo de propostas, SAF do Fluminense tem críticas por falta de transparência e comparações com o Vasco. A diretoria restringe o tema ao entorno do presidente, que quer ser CEO, enquanto conselheiros demandam informações e fiscalização. Então, para a gente conferir alguns detalhes dessa matéria, a implementação de uma operação para a venda da SAF do Fluminense avança, mas tem sofrido críticas de conselheiros e sócios do clube pela falta de transparência. A negociação da diretoria do presidente Mário Bittencourt com o Banco BTG para a chegada de uma proposta de compra não tem sido compartilhada dentro das Laranjeiras e causa incômodo. De fato, não é a primeira vez que a gente vê uma matéria falando sobre essa questão de ser um assunto restrito, mesmo dentro das Laranjeiras. A gente já teve uma matéria sobre isso no GE, falando que, de fato, um grupo bem pequeno era o que detinha informações sobre essa questão da SAF. Apenas o mandatário, o vice-presidente geral, o vice-financeiro e o diretor Ronaldo França estão por dentro dos detalhes, além de alguns conselheiros próximos da atual gestão. O blog tentou entrar em contato com o Mário nos últimos dias, mas não obteve retorno. O Banco BTG também foi procurado, mas não confirmou oficialmente que tem uma proposta para ser levada ao clube. Claro que se fala em questões de sigilo, e pode ser por isso que não tenham confirmado ao jornal.
Mas o BTG é o banco contratado para estruturar a SAF do Fluminense e as conversas têm avançado com alguns investidores. A expectativa é que uma proposta seja apresentada após o Carnaval. E aí o que eles colocam com relação ao Vasco, tá? É uma preocupação de que se repita o cenário quando o Vasco estava com a 777 Partners, que foi apresentada como uma compradora e os sócios votaram sem o conhecimento da plena proposta. E, de fato, eu acho que é uma preocupação que todos têm. Defendem um modelo ali parecido com o do Botafogo e Bahia, com o diálogo entre o quadro social e a diretoria para que se saiba quem são os investidores e valores e etc. Concordo que são questões realmente importantes. A crítica é que os poderes do clube não fiscalizam o processo suficiente para a implementação da SAF. É preciso levar o processo ao Conselho Deliberativo. Outro detalhe sensível ao debate é a posição do presidente Mário Bittencourt de ser CEO de uma futura SAF, que apesar de não ser ilegal, é vista no Fluminense como imoral. Aqui não tem mais muitos detalhes, apenas a informação de que o Matheus Montenegro nega haver falta de transparência. Mas bem, a sensação que dá por essa matéria é que talvez dentro do Fluminense as pessoas estejam tão desinformadas quanto a gente está aqui do lado de fora, tentando especular quais são de fato as questões e como vai ser esse modelo. Afinal, não existe um padrão para que todas as SAFs sejam iguais. Acho que tem várias coisas para a gente se questionar e também falam muito sobre um processo que é tratado em sigilo. E faz sentido, talvez, que nesse momento seja tratado em sigilo. O importante, talvez, é quando uma proposta de fato chegar, que isso seja aberto, né? Tanto pra gente como pra quem está lá dentro. E na minha concepção, acho que não sai uma matéria desse teor com reclamações que se colocam como reclamações internas, sem de que de fato alguém internamente não tenha reclamado e não tenha um grupo de fato incomodado com a forma como as coisas estão sendo conduzidas. E aí vamos ver como vai ser tratado. Mas de fato, acho que a questão da transparência é sim uma preocupação. Afinal, nenhuma SAF é garantida de que vai dar certo e a gente já viu exemplos que deram errado por aqui. E eu acho que parte um pouco também da falta de transparência. Esperamos para que não seja, que isso seja só um momento inicial onde não se tem uma proposta, mas quando essa proposta de fato chegar, as coisas sejam abertas, né? Mas comenta aí o que você tá achando do que a gente tá conseguindo acompanhar desse processo. E vamos falar sobre o vôlei feminino. Afinal, a nossa levantadora Prieldes, que, enfim, tem arrebentado na Superliga, está grávida. Ontem o portal Melhor do Vôlei divulgou que a Prieldes está grávida. Pela matéria que eles colocam, é uma gravidez que parece que se descobriu ainda no início, né? Porque a expectativa é que ela atue até o final da Superliga. Então, não sendo uma preocupação para os próximos jogos, o Rafa estava até comentando, né? O Fluminense pode acabar jogando até maio, caso vá às finais da Superliga. Então, é claro, com os meses passando, isso teria que ver para ver se não vai ter nenhum problema, porque a gente não sabe quantos meses a Prieldes está. Bem, essa é uma boa notícia para a jogadora. A gente espera que seja uma gravidez com muita saúde, se possível com a Pri podendo entrar em quadra, porque afinal ela está arrebentando. Na ausência da Pri, a gente tem a Bruninha e a Stephanie. A Stephanie, que segundo o Rafa, não fica para a próxima temporada. E a Pri, apesar da gravidez ter sido divulgada agora, ela já não ficaria para a próxima temporada. Ela não ia renovar com o Fluminense. Estava em negociação com o Mackenzie e também tinha ali proposta de clube de fora. Então ela já não ficaria pro Fluminense na próxima temporada. Agora, quem vem pra cá, segundo o próprio portal Melhor do Vôlei, é a Fabiola do Batavo Mackenzie. O Rafa confirmou essa informação. A Fabiola, levantadora de 42 anos, 1,84 m, e vai ser a nossa opção ali pra levantadora na próxima temporada. Cara, e agora que eu me liguei que a questão de ser amiga do jornalista que dá essas informações é que eu acabo falando Rafa como se todo mundo conhecesse o Rafa, mas talvez você não conheça. É o Rafael Siqueira, da página Time de Guerreiras, que cobre exclusivamente Fluminense Futebol Feminino e Fluminense Vôlei Feminino. Então, se você curte esses assuntos, pode ir lá que eu vou trazendo algumas notícias aqui também pra
para nossa atualização, mas se você quiser mais detalhes, mais informações de alguém que é especialista no assunto, fica aqui a recomendação do canal Time de Guerreiras do Rafael Siqueira. E bem, amanhã nós teremos um dia cheio, começaremos o dia com Fluminense e Botafogo às 9 horas da manhã pela Copa Rio Feminina, às 7h30 da tarde a gente tem o jogo da Copa do Brasil, Fluminense e Águia de Marabá, e às 9 horas da noite Fluminense e Mackenzie pela Superliga, e você já sabe, quando for 11h59, cola junto aqui com a gente no canal que teremos o nosso madrugadão. Não me deixem sozinha, não me abandonem nessa missão. Mas essa foi mais uma atualização. Agora eu tô na dúvida entre a matina ou entre a tarde, porque talvez esse vídeo saia um pouco antes do meio-dia, mas enfim, fica a nossa atualização da tarde. Beijo no coração, saudações tricolores e te vejo às 3 horas da tarde na nossa live. E é claro, amanhã no nosso madrugadão.